Bom dia, galera do quarto ano! Tudo bem com vocês? Coisa boa estarmos juntos mais um dia, quinta-feira, dia 15/7/2021. Hoje nós teremos aula de língua portuguesa, matemática e ciências, certo? Já vamos aí abrir o nosso livro de português, mas antes vamos fazer aí um paralelo do que nós vimos ontem, certo? Nós aí trabalhamos com a folha, né, do dicionário. A gente aprendeu ali que cada palavra ali descrita ali no dicionário, né, nós chamamos ali de entrada. E o conjunto, né, dos significados para uma palavra nós chamamos de verbete. E cada número, cada significado, né, do verbete, nós chamamos de acepção, certo? No caso da palavra casa, ontem, tinham 12 acepções, né, do significado da palavra casa. Estudamos também a tirinha do Garfield, né, e hoje nós vamos dar continuidade na página 66 e 67. Lembrando também que, como atividade extra, eu deixei um livro, A Batalha dos Sinais de Pontuação, né? Que vocês terão que ler e fazer a relação dos nomes e a utilidade de cada sinal de pontuação, certo? Mas hoje vamos dar aí ênfase à página 65 e vamos fazer aí a leitura dessa atividade. Dando asas à produção, conto de encantamento. Em As Crônicas de Nárnia, Lúcia descobre que o guarda-roupa de sua sala é uma passagem para outro mundo. Na história Soprinho, O Segredo do Bosque Encantado, a fada Saltito pensa que o boné é mágico, né? Que o boné dado por Luizinho é mágico, e a faz voar. Que tal criar um conto de encantamento em que uma personagem encontra um objeto mágico e vai parar num mundo de fantasia? O que vou produzir? Então, vamos fazer uma paradinha para a gente entender. Nós vimos na história Soprinho, O Segredo do Bosque, que foi antes da lida de Crônicas de Nárnia, né? Que Luizinho deu um boné a Saltito que a fez acreditar que ela poderia voar com aquele boné. Já no caso da história que nós lemos ali das Crônicas de Nárnia, nós vimos o Lúcio encontrar um guarda-roupa mágico, né, que dava acesso a um mundo, a uma terra totalmente diferente, né? Certo? Então, vocês vão produzir hoje um conto de encantamento, onde um objeto vai ser encantado, vai ser mágico. Então, vamos prestar atenção nas orientações dadas pelo livro. Vamos lá. O que vou produzir? Você vai escrever um conto que tenha um objeto mágico. Esse objeto pode ser algo do seu cotidiano, ou seja, do seu dia a dia, ou pode ser inventado. O mundo encantado pode ser um planeta, um lugar no espaço, um reino imaginário e etc. Nesse mundo, a personagem pode conversar com reis, rainhas, animais encantados ou outros seres mágicos. Para realizar a tarefa, você poderá inventar a história completa ou escolher com a orientação do professor o trecho inicial de um conto e desenvolver o restante da história até dar um final. Veja um exemplo do início do conto. Eu vou utilizar esse aqui, que já está aqui no livro, certo? Para facilitar o nosso andamento da nossa aula. Então, olha só, o conto, vocês vão pensar em um título bem legal, e aí vai iniciar com esse aqui, olha só. Era uma vez uma mulher que era muito amorosa com sua filha caçula. Um dia, ela lhe deu um par de lindos brincos de ouro. Feliz, a menina passou a usá-los dia e noite, tirando-os apenas para tomar banho na cachoeira. Certa tarde, a garota perdeu a hora do jantar brincando nas águas e, com medo de deixar a mãe preocupada, foi correndo para casa. Porém, qual não foi a sua tristeza quando percebeu que havia esquecido os lindos brincos sobre uma pedra? Voltou o mais rápido que podia para a cachoeira, onde encontrou... E aqui
começa o trabalho de escrita de vocês. Começa o trabalho de tecer um novo texto. Quer dizer, um novo texto não, a continuação desse conto, tá? E incluir nesse conto um objeto mágico. Então, agora nós vamos ler aqui as orientações para a produção. Primeiro, planeje como vai escrever o conto. Pense em como vai ser sua história, qual o seu objeto mágico, o lugar encantado e quais fatos acontecerão ao longo da narrativa. Faça um rascunho do texto, descreva como é o objeto mágico, em que lugar a história se passa, qual é a principal situação, problema que os personagens terão de enfrentar, que situações de encantamento vão aparecer na história. Anote também, por exemplo, se haverá um vilão, um confronto, uma batalha, como a situação será solucionada e como a história terminará. Então, esse primeiro tópico é muito importante, que é o planejamento dessa escrita, desse conto, né? Primeiro você vai imaginando, você vai construindo aí no seu cérebro, né? Visualmente esse texto antes de você escrevê-lo. Mas depois que você pensou em todas as etapas, aí você vai para a parte do rascunho, que ainda não é o texto final, certo? Vamos lá para a parte 2. Preste atenção na maneira como vai escrever a história. Escreva um parágrafo para cada assunto. Letra maiúscula no início das frases, pelo amor de Deus. Organize os diálogos entre as personagens usando 2 pontos. Depois que o narrador anunciar a fala de uma delas, travessão antes de iniciar a fala de cada personagem. Verbos variados quando o narrador anunciar a fala das personagens ou for complementá-las com uma explicação. Assim, o leitor saberá como as personagens agem e se sentem. Não se esqueça de dar um título para o conto, que foi a primeira coisa que eu disse a vocês, tá? E analisado esses 2 tempos aqui, essas 2 orientações para a produção, vem a avaliação e a reescrita do seu conto. Ou seja, né, que você já fez ali o processo, o seu rascunho, você vai passar pelo processo de avaliação e reescrita. Vamos lá, avaliação e reescrita. Depois de terminado, releia seu texto acompanhando as perguntas do quadro a seguir e pinte sim ou não para responder aos itens. Então, vamos lá. Você vai lendo aqui, saber se vai fazer o checklist, né, da sua história. Sua história apresenta um objeto mágico? Se sim, você pinta aí o sim. A personagem vai para um lugar distante e encantado? Sim ou não? Aí você pinta a resposta. Existe uma situação problema? Sim ou não? No final da história, a situação problema é resolvida? Também, ou sim ou não. Você usou a pontuação do diálogo adequadamente? Sim ou não? Os verbos foram usados no singular e no plural de forma a concordar com a palavra que está relacionada a eles? Sim ou não? Você deu um título a um conto? Esse título tem relação com a história? Sim ou não? Retome seu texto e, se necessário, corrija-o antes de entregá-lo. Combine com seu professor se você vai escrever a versão final no texto com letra manuscrita ou se vai digitá-lo no computador. Fica a seu critério. Se você tiver o computador para fazer a reescrita, acho legal. Se você só tiver a sua mãozinha mesmo, reescreva seu texto com uma letra bem bonita, bem caprichada. Circulação do texto. Assim como ocorreu no capítulo 1, que ainda estou coletando esses textos, né, das apostilas, dos contos produzidos vocês vão fazer aí mais um conto que vai fazer parte aí, né, de uma coletânea dos textos aí do 4º ano, tá certo? Então, por hoje, a atividade de português é essa, é a criação de um conto de um encantamento, seguindo essas orientações que estão contidas na página 66 e 67. Agora vamos para a explicação da atividade de matemática. Bom, pessoal, vamos aí pegando o livro de matemática, página 46 e 47, né? Hoje nós vamos trabalhar com o tratamento da informação,
Ontem nós resolvemos algumas situações, problemas, e hoje nós vamos analisar alguns gráficos. Então, vamos lá. Gráfico de barras horizontais, ou seja, são gráficos que trazem informações referente a algum tema e as barras são deitadas, né, na horizontal. Então, vamos lá. O primeiro. Uma escola fez uma pesquisa sobre a quantidade aproximada de água em que os alunos bebem em copos de 250 ml. O resultado dessa pesquisa foi representado no gráfico a seguir. Observe e responda as questões. Então, vamos lá. Temos aqui no final, na linha horizontal, a primeira aí de baixo, né? A deitadinha com os números aí, número de pessoas, né? E temos aqui 6 ou menos, 7, 8, 9, 10 ou mais. Que está dizendo assim, consumo aproximado de água por dia pelos alunos da escola, certo? E a quantidade aproximada de copos por dia. 6, 7, 8, 9, 10 ou mais, certo? Então, olha só. A quantitativo de alunos que foram colocados dentro desse gráfico foram 500 alunos, certo? Então, olha só. Vamos lá. 175 bebem 6 ou menos copos de água, né, por dia. 263 bebem aí 7 copos. 442, 8 copos. 500, 9. 10 ou mais, 478 alunos, certo? Então, vamos lá. Quantos alunos bebem aproximadamente 9 copos de água por dia? E quantos bebem aproximadamente 10 ou mais copos de água por dia? Reparem que a letra A são duas perguntas, tá? B. Ao todo, quantos alunos responderam à pesquisa? Dê uma olhadinha aí. C. Quantos copos de água você costuma beber por dia? Converse com os colegas e o professor sobre a importância de se manter hidratado. Realmente, né? Recomendado pelos médicos que nós bebamos até, no mínimo, 2 litros de água por dia, né? Então, quanto mais se hidratar, melhor. Vamos lá para a página 47, para a situação problema número 2. Alice vai ao museu no próximo fim de semana. Curiosa, ela decidiu pesquisar a quantidade de museus que existem em alguns estados do nosso país. Veja o gráfico feito por Alice com os dados dessa pesquisa. Então, ela colocou aqui o nome do gráfico, né? Quantidade de museus de alguns estados do Brasil. Aqui ela colocou o nome dos estados: Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Ceará e Minas Gerais. Embaixo, ela colocou aí as possíveis quantidades. Você vê que o gráfico dela vai até 450, certo? Analise o gráfico observando a quantidade de museus em cada estado citado e compare essas quantidades escrevendo um texto com as suas conclusões. Então, aqui, né, você vai escrever um pequeno texto com base no gráfico feito por Alice, né, sobre a quantidade de museus em cada estado. E aí você pode citar o que tem mais ou o que tem menos, né? Enfim, fica a seu critério. O livro deixou você bem livre para fazer o seu texto, criar o seu texto, mas com base nas informações contidas no gráfico, né? De barras horizontais, ou seja, de barras deitadinhas, certo? Super fácil de entender, né, gente? Não tem nenhuma dificuldade. Pela leitura do primeiro gráfico, vocês já viram que não é difícil, certo? Então, essa é a atividade de matemática hoje, que está muito, muito, muito fácil. E agora vamos para a explicação da atividade de ciências, que será interativa. Pessoal, já faz um tempo que eu pedi para vocês pesquisarem, creio que foi na apostila número 2, para que servem os pontos cardeais, né? E vocês
Muitos que eu já corrigi a apostila, eu vi que fizeram direitinho, pesquisaram e viram que os pontos cardeais, eles servem para orientação, né? Na época marítima, das conquistas marítimas, né, das expedições, das grandes navegações, era necessário se criar uma maneira de se direcionar, né, de se posicionar, de saber a direção em que rumo você estava indo, né, referente aí às suas conquistas. Então, nasce aí os pontos cardeais. Os básicos são norte, sul, leste, oeste, né? A gente sabe que o leste é sempre na posição que o sol nasce, o oeste é sempre a posição em que o sol se põe, o norte, né, é sempre à nossa frente, e o sul, a gente, pensando na configuração do corpo humano, fica ali às nossas costas, certo? Só que existem também os pontos cardeais e os pontos colaterais, que são intermediários, né, entre os pontos cardeais. Então, nós temos os pontos noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste, né? Eu até coloquei essa imagem que eu achei bem legal, que eu achei na internet. Esse nome, né, essa estrela aqui, nós chamamos de rosa dos ventos. Os gregos utilizavam, né, para saber, antes dela ser associada aos pontos cardeais, para saber a posição dos ventos. Aí depois que ela passou a ser associada aos pontos cardeais. Então, nós temos aí a rosa dos ventos com os pontos cardeais, né? E aí nós temos a representação dos pontos cardeais principais, que é o norte, sul, leste, oeste. E temos aí os pontos intermediários, chamados aí de colaterais, certo? Olha lá, o que são pontos colaterais. Então, vamos lá. O noroeste, ele fica localizado entre, né, os pontos norte e oeste, lá em cima, né? Lá em cima. Ele fica bem na pontinha ali, bem no intermediário, né, entre o norte e o oeste. O nordeste, né, ele fica localizado, né, entre os pontos norte e leste, certo? Aí, olha só, o sudoeste, ele fica localizado entre o sul, né, e o leste. E repare que a sigla que tá aqui é o SE, né? Sudoeste. E o sudoeste, desculpa, o sudeste, SE sudeste. Eu que viajei aqui. O SO, né, que aparece ali entre os pontos, né, sul e oeste, é o sudoeste, né? Então, a sigla SO é sudoeste, SE, né, é sudeste, NE nós chamamos aí de nordeste e NO noroeste. O sudeste e o sudoeste, né, ele tem aí uma pegadinha, porque o sudeste, né, ele tem aí o SE, que a gente facilmente associaria sudoeste. Então, cuidado aí. E o sudoeste, SO, certo? Para não confundir. O que vai rolar na nossa aula de ciências? Eu vou colocar para vocês um jogo online, onde vocês vão clicar lá no link azul e vocês vão ser direcionados para um jogo, onde vocês vão ter que ligar. Lembra aquele jogo que nós fizemos da reciclagem? Mais ou menos igual. Vocês vão ter que ligar os pontos cardeais e colaterais aos lugares indicados, aos lugares corretos, certo? Então, presta bem atenção na configuração da rosa dos ventos aqui, para quando você for jogar, você saber exatamente onde que fica o norte, o sul, o leste, o oeste, né? Esses são os pontos cardeais e os pontos colaterais, né? O nordeste, noroeste, onde fica aí o sudeste, o sudoeste, bem certinho, tá certo? Então,
Não esqueçam também de me mandar o print da tela do jogo, tá? Não só do final, mas da tela inicial também, onde aparece a rosa dos ventos, tá bom? Qualquer dúvida, a tia tá online, é só mandar. Hoje a atividade tá bem tranquila, porque ontem foi um pouquinho pesado, né? Então hoje tá mais tranquilo, tá certo? Fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser, e qualquer dúvida, a tia Rosângela tá online.